o Dr. Cássio José Miceli Guimarães. Ele é formado pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em Uberaba, Minas Gerais. Possui residência em cardiologia pelo Hospital de Base, aqui do Distrito Federal, atendendo há mais de 20 anos. Durante a pandemia da Covid, atendeu mais de 2.000 pacientes, todos com sucesso. Atende atualmente no seu consultório de cardiologia casos de reações pós-Covid e pós-inoculações. E, a partir daí, ele vem aqui nos presentear com a sua palestra, com a sua exposição, a quem eu agradeço. O doutor Cássio também vai fazer alguma exposição, apresentação, e muito obrigado pela sua presença aqui no Senado Federal. Muito obrigado pelas palavras e agradeço o espaço cedido aos senhores senadores para expor minha experiência em relação às inoculações que estão sendo oferecidas mundialmente. Então, isso aqui é um alerta mundial, não é só para o Brasil que a minha apresentação vai ser. Então, eu vou responder a pergunta que o senhor senador Girão fez a respeito da pergunta da ministra, a respeito das indagações da ministra. Eu vou responder a pergunta que você perguntou para o QR Code, para poder ver a respeito da por que não é da vacina, e sim não é da Covid longa. Eu vou expor sobre isso aí também. E Portugal foi um dos países mais vacinados da Covid, é um dos que tem mais mortalidade com a Covid. Então, não tem essa relação que a vacina protege. Então, eu tive que aprender a lidar com a Covid para tratar meus familiares e até a mim próprio. Eu tive que aprender a fisiopatologia da doença, isso que é um médico que tem que ser feito. O médico tem que aprender e ir atrás para poder resolver. Então, e também agora, com as inoculações, eu tive que aprender o que é a vacina, o que é as inoculações, para eu poder saber qual o mecanismo que a gente vai tratar isso aí. Então, eu vou começar a minha apresentação, que erroneamente não é denominado de vacina, então esse termo está fora do padrão, não é de vacina, então isso aí confunde a população. Então, segundo o manual da Conitec, está escrito aqui, segundo o manual da Conitec, isso aí é terapia gênica. Isso aí tem que ficar bem claro para a população. Então, é terapia gênica, nunca feito em massa mundialmente. Mais de 5 bilhões de pessoas foram vacinadas. Isso aí nunca tinha sido feito sem nenhum estudo ainda. Aqui, para produzir o RNA, a vacina da Pfizer, houve uma mudança da uridina para pseudouridina, metilpseudouridina. Isso aí muda a configuração para a produção de proteína spike naturalmente. Então, e tem um estudo publicado em 2022, que essa pseudouridina forma framing shipping ribossomal. O que é isso? Gerando uma significativa parcela de proteínas S incorretas, produção de proteínas S incorretas pela tecnologia que estão sendo oferecidas. E essa tecnologia é nova e precisa de vários estudos, vários anos para poder ver. Então, temos que entender o que é a vacina, que não é denominada vacina, e sim terapia gênica. Então, para poder distribuir o RNA para a célula, para poder produzir proteínas spike, tiveram que pegar nanopartículas lipídicas para estabilizar o RNA. E essa estabilização do RNA é feita por essas nanopartículas lipídicas altamente inflamatórias, altamente que vai para todos os órgãos do corpo, porque são nanopartículas, elas interagem com todos os órgãos do corpo. Aqui está o exemplo da fita de RNA azul, o ribossomo,
e a produção de proteínas spike. E sendo que esse frame chip gera mais ou menos 20% de proteínas anômalas S, que é como se fosse um prion, amiloide, que acumula na célula e não é degradada pelo corpo, porque não é natural. Aqui está o composto da vacina, são 3 compostos da vacina Pfizer. Um é conhecido como potencial carcinogênico, o outro nunca foi usado para pesquisa, e o outro foi acrescentado recentemente para diminuir o risco de miocardites e pericardites. Essa formulação, a bula da Pfizer mudou 23 vezes, a modulação da Pfizer mudou 23 vezes até hoje. Incompatibilidade da fórmula, essas 3 fórmulas juntas, uma é a temperatura de armazenagem de 20 graus negativos, a trometamina é de 25 graus positivos, então nunca foi testado essas combinações juntas. Choque anafilático, está na bula da Pfizer, choques anafiláticos. Aqui vários trabalhos mostrando essas reações anafiláticas graves, nanopartículas lipídicas, causando alto potencial inflamatório. Por isso das mortes mais cedo, 7 dias, 3 dias, mortes súbitas, com 3 dias na hora da vacina, por causa dessas nanopartículas lipídicas. Altamente inflamatórios, vários trabalhos mostrando isso. Eu tenho mais de 100 slides, mas pelo tempo eu tive que reduzir. Segundo o Manual da Vigilância, Manual de Efeitos Adversos aqui do Brasil, cadê a farmacovigilância dos efeitos adversos que estão sendo observados aqui no Brasil e principalmente no mundo inteiro? Cadê? Quem tá resolvendo isso? Ninguém. Os pacientes estão largados. Aqui, o processo leva de 8 ou mais anos para as etapas pré-clínicas e clínicas. Estudo da própria Pfizer mostra efeitos colaterais, 80% de dor no local, 60% de fadiga, 55% por dor de cabeça, 20% febre. É muito efeito colateral no próprio estudo da Pfizer. Na Austrália também um estudo com 9%, 10% de parestesia, hipoestesia ganglionar, além de risco de miocardite também. Farmacovigilância no Brasil e no mundo é uma caixa preta, você não consegue acessar aos dados, não é disponível mundialmente esses dados dos efeitos colaterais. Aqui, também nos Estados Unidos, o VAERS, 1/3 dos casos relatados não aparece nos dados publicáveis, e na Austrália também, e no mundo inteiro, também esses efeitos colaterais, efeitos adversos, não estão sendo relatados corretamente. A incidência de miocardite COVID, aqui tem um trabalho mostrando 200 mil pessoas, não houve relação com vacinação, não houve relação COVID com aumento de miocardite. Então, a doença não aumenta miocardite. Estudo de 200 mil pessoas. Aqui é um levantamento meu próprio, do ambulatório meu. Há 3 anos eu venho pontuando meus pacientes, desde 2021, porque começaram a ter várias queixas que eu não sabia o que era. Tive que aprender para lidar com o meu consultório no dia a dia. Eu pontuei mais de 6.500 pacientes nesses 3 anos, e sendo que 27% dos pacientes meus, 27, tiveram alteração de dedímero. Esse dedímero é uma lesão endotelial. Fibrinogênio, 14%. Troponina, 12%, é enzima cardíaca alterada. E BNP também cardíaco, 7,4%. A taxa é muito alta de exames laboratoriais alterados. E nenhum médico, poucos médicos no Brasil e no mundo, pede esses exames, que todo mundo tem que fazer, quem tomou as inoculações. Essa vacina, essa terapia gênica, injeta no corpo, quem tomou Pfizer, principalmente, não tem que ser avaliado esses marcadores. Esses marcadores estão alterados, quem tomou uma dose de Pfizer
pode ter marcador alterado, depois de 2, 3 anos, algum dímero pode subir, troponina pode subir, fibrinogênio pode subir, de uma hora para outra, e esse aumento de dímero, fibrinogênio, lesão endotelial e formação de trombo, de uma hora para outra. Por isso que essas mortes súbitas estão ocorrendo mundialmente. Então, tem que ser solicitado esses exames ambulatorialmente para os pacientes que foram inoculados. Não sei até quando tem que ser solicitados, porque é realidade mundial. Aqui também, quem foi inoculado, ocorre uma infecção de difícil controle, fadiga imunológica, aumento de cânceres também. Temos gráficos mostrando esse aumento de câncer depois das inoculações, devido a esse aumento da fadiga imunológica que essas inoculações estão causando. Vários artigos mostrando trombocitopenia trombótica, inclusive um estudo brasileiro com 51% de mortalidade, como foi apresentado aqui da Arlene Graf no vídeo das vítimas. Aqui tem manuais da OPAS, da OMS, de trombocitopenia trombótica, várias notas técnicas falando de eventos adversos de neurológicos, trombocitopenia trombótica e miocardite também, notas técnicas que não estão sendo devidamente pontuadas. Aqui é o caso da Isabelle e do Bruno Graf, já comentados. Explosão de casos de doença cardíaca nas crianças, várias revistas, vários artigos internacionais, 70% das mortes das injeções de Covid, da Pfizer, ocorreram nos primeiros 10 dias, assim como eu tinha comentado. Estudo publicado, uma matéria publicada em 2 de janeiro de 24, o Brasil bate risco de hospitalizações por trombose. Portugal, como eu já tinha comentado, aumento de taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos aumentou em 20 anos, houve aumento de mortalidade infantil nesses anos. Na Austrália, no hemisfério também, no hemisfério sul também foi aumento de mortalidade, na Alemanha, no CDC também, aumento de mortalidade de 10% a 20% de mortalidade mundial nesses anos das inoculações. Aqui, da minha parte cardíaca, quem tomou as inoculações, 14% de aumento de chance de síndrome coronariana aguda. A doença cardíaca é a que mais mata no mundo, e quem tomou as inoculações aumenta em 14% a taxa do cara complicar de doença cardíaca de coronariopatia. Miocardite é um diagnóstico que é difícil, porque pode não aparecer em exames normais, só na ressonância, e quem vai fazer ressonância no público não tem como fazer isso, e algumas vezes só é provado com essa ressonância a miocardite. Segundo Peter McCollin, também foi provado por autópsias o nexo causal de miocardite pelas inoculações. Esse aqui é uma foto de uma criança israelense que foi usada na propaganda da Pfizer, e ela morre subitamente com 8 anos de idade. Essa criança foi usada para propaganda da Pfizer. Esse outro, todo mundo, eu recomendo assistir ao vídeo da Mehdi de Garay. Essa menina foi participante do estudo inicial da Pfizer. Todo mundo tem que assistir esse vídeo. Ela foi no estudo inicial da Pfizer, ela participou das inoculações, e após alguns dias, a paciente teve reações que ela não conseguia andar, não conseguia se alimentar, e hoje está usando sonda e não anda só está na cadeira de roda. Estudo inicial da Pfizer. Como que se obriga vacinação de criança sendo com essas sequelas? É inadmissível isso. Aqui, reportagem aqui do DF, houve aumento de 178% de mal súbito no DF. Várias reportagens mundiais mostrando mortes súbitas em adolescentes, em várias idades, não é só em adolescentes, 16 horas depois de tomado das inoculações.
aumento exponencial do número de miocardites. Aqui está mais relacionado à segunda dose da Pfizer, em pessoas mais novas. Aumento de 2.500% de denúncias de miocardite no sistema de notificação americano. Na Islândia, Dinamarca, Suíça, não se recomenda vacina infantil. E, principalmente, a OMS também, como já foi comentado aqui. Só o Brasil que impõe isso. Aqui tem um outro estudo mostrando cardiomiopatia tóxica, que não necessariamente é dano endotelial, e sim intracelular por catecolaminas. Então, uma cardiomiopatia por estresse, mediada por catecolaminas. Outro estudo, evidenciando também de 4 a 7 eventos por 100 mil vacinados de miocardite. Injúria miocárdica em 40% nesse outro estudo publicado, 40% de injúria miocárdica na Carrara. Vários estudos em adolescentes evidenciando miocardites, nota técnica brasileira mostrando miocardite. Esse outro estudo de Mansanguan mostrou que 30% dos pacientes tiveram manifestações cardiovasculares, 30%, é muito alto esse número. 2,3% exibiram marcadores cardíacos alterados. O meu N está em 7%. E segundo a diretriz brasileira de cardiologia, quem tem troponina elevada tem um pior prognóstico. Não existe miocardite leve. Miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco que desarranja as células cardíacas e gera foco de arritmia. A persistência, outro estudo mostrando persistência da proteína spike no músculo cardíaco por vários meses, resposta inflamatória da miocardite, ocorrendo cicatrização e formação de cicatrizes e lesões cardíacas. Aqui, lâmina mostrando, evidenciando essa miocardite provocada pela proteína spike. Essa coloração, ferrugem, é a coloração da proteína spike no músculo cardíaco. Tem nexo causal, é provado isso por autópsias, é método ouro. Isso aqui é método ouro. Assim como cateterismo é para poder ver a obstrução cardíaca, método ouro, esse aqui, a autópsia, é método ouro para provar isso. Aqui é o músculo da esquerda, é um músculo cardíaco normal, desarranjo devido a essa inflamação, gerando focos de arritmia. A direita mostra um eletro com ritmo normal, e depois está meio apagado, mas dá para ver de perto, mostrando a arritmia cardíaca levando a mortes súbitas. A endotelite generalizada é o que explica todos os sintomas pós-inoculações, ditas entre aspas, vacina. Aqui mostra também uma coloração do endotélio, mostrando a proteína spike. Esse ferrugem é a proteína spike no endotélio. Caso real, piloto de avião morre 1 hora antes do voo, e o copiloto que estava ele no quarto foi no meu consultório com dímero alterado, troponina alterada. 2 pilotos, um morreu e o outro estava com risco de morrer de 1 hora para outra. Isso é muito grave, isso aí que está acontecendo, mortes súbitas. Assim como motoristas de caminhão, tudo pode morrer subitamente e ter fatalidade indesejável. Casos reais do meu consultório. Aqui, outro paciente mostrando infiltração. Como eu falei, a proteína spike vai para todos os órgãos do corpo. Isso aqui é uma infiltração no pulmão, o paciente morreu. Aqui, do lado esquerdo, é a estrutura normal de uma tireoide.
histopatológico, lâmina da tireoide, após 2 doses de Pfizer, 57 dias, aí destruição da glândula da tireoide, a arquitetura mudou toda. Vários sintomas, tontura, zumbido, lipotímia, síncopes, dor de cabeça, visão turva, fala arrastada, vários graus dessas alterações vão depender da inflamação do endotélio nos vasos cerebrais. Aqui, prova também histopatológica, inflamações dos vasos cerebrais. Esses pontos azuis são os linfócitos inflamando o cérebro, assim como foi dos efeitos adversos da vacina, quadro da menina, média de Garay, tudo encefalite, pessoa para de andar, não vai no banheiro, acamada, a respeito de alimentação, é o que está acontecendo. E ali, à direita, é um trombo no vaso. Tudo provado por lâminas, mostrando a inflamação que a proteína spike causa em todos os órgãos. Aqui outros tipos de inflamação do endotélio. Esse azul é indicado que já houve sangramento do endotélio. O do meio é a proteína amiloide, que eu falei anteriormente, é uma proteína que não se dissolve. E do outro lado, do lado direito, é um rompimento devido à ruptura das fibras elásticas do endotélio. Aqui é um caso do menino de 29 anos, faleceu 46 dias após a inoculação da 2ª dose da Pfizer. Além da hemorragia subaracnoide, também apresentava miocardite, como eu falei, é um distúrbio generalizado, vai para todos os órgãos essa tecnologia. Lâmina também provando. Lesão endotelial, essa lesão endotelial, o endotélio é danificado e com isso, formação de trombo. À direita, à esquerda, um endotélio normal, devido a essa inflamação do endotélio, o risco de formar trombo em qualquer área do corpo. Aqui, respondendo a pergunta que o senador Girão falou, o vírus Covid é formado principalmente por 2 proteínas principais, proteína de núcleo capsídeo e proteína spike. A tecnologia usada foi a pior possível, porque pegaram a proteína que é mais imunogênica, que mais leva a reação, e colocaram na vacina da Pfizer, que é a proteína spike. E aqui mostra a coloração de novo, de proteína spike, ferrugem nas células do corpo. E a coloração de núcleo capsídeo negativa. Então, aqui prova de que não é da Covid, e sim da vacina, devido ao componente núcleo capsídeo negativo. Respondida a pergunta para o senador Girão. 24 anos, morre depois de uma Janssen e uma Pfizer, faleceu 56 dias após a inoculação. De infarto, 24 anos, masculino. Por isso que tem que ter esse acompanhamento direto. Não é uma farmacovigilância de 30 dias, igual estão pregando, ou até menos. Esse acompanhamento é direto. Não tem como falar quantos dias a respeito desse acompanhamento, porque o endotélio é lesionado constantemente pela tecnologia RNA que fabrica a proteína spike. Outro exemplo, um menino de 14 anos, fazendo corrida, morre subitamente, feito necrópsia desse menino de 14 anos, e acharam infarto do miocárdio. Aqui é um caso do DF, é um caso real de um menino de 14 anos de idade de infarto. Aqui está a lâmina, a autópsia do coração, mostrando infarto. 76 anos, 21 dias depois da 3ª dose, faleceu de miocardite e encefalite, e aqui prova também, nessas setas, proteína spike no encéfalo, fazendo inflamação do encéfalo, e a coloração núcleo capsídeo, para falar que não é
da Covid está negativa. Então, nexo causal provado pelas inoculações. Isso é mundial. Todo patologista tem que fazer lâmina e necrópsia de todos os órgãos. Isso é mandatório em quem tomou as inoculações. É um alerta mundial que eu estou fazendo a respeito de quem morreu subitamente. Tem que ter investigação mundial, necrópsia de todos os órgãos, porque essa proteína spike está em todos os órgãos. Aqui, outro paciente não sabia que tinha, fez a necrópsia da paciente também, mostra inflamação no cérebro. Núcleo capsídeo negativo, não é da Covid. Aqui mostra também forte expressão da proteína spike em alguns órgãos, principalmente no baço, uma síndrome hiperinflamatória, caso real aqui também do DF, o baço todo inflamado, o baço com um aspecto de noz moscada que os patologistas não sabiam, é raro ver isso, eles nunca tinham visto. Aqui lesões de pele, mostrando também infiltrações e proteína spike na pele. Aqui a imagem do meio, mostrando linfócito tendo reações contra a proteína spike, provando também essa parte inflamatória, trombose em útero de mulher já menopausada. Aqui mostra também vasculite linfocítica do testículo, com diminuição dos espermatozoides. É um aviso para as crianças, porque a proteína spike vai para o testículo, também inflama o testículo, diminui a produção de esperma no testículo. Está provado por lâminas. E a proteína spike está colorada aqui também nas lâminas. Agora, da parte cardíaca, a proteína spike inflama as fibras elásticas, principalmente da parede média das artérias do corpo todo. E aqui tem uma imagem mostrando à esquerda uma parede arterial íntegra e do lado direito uma falha na estrutura da parede das artérias. E é isso que leva à ruptura de uma hora para outra devido a essa inflamação das artérias, principalmente da parte das grandes artérias e do cérebro, que é mais sensível. Aqui é uma aorta, dissecção da aorta, paciente de 55 anos também morreu, e 30 anos de idade, caso aqui do DF, ruptura de aorta, caso aqui do DF, ruptura com 30 anos de idade, após Pfizer. Mostra aqui também lesões no endotélio. Aqui é uma paciente de 40 anos de idade, maratonista, depois de uma Pfizer, ela não conseguia mais andar, devido a essa vasculite de membros inferiores, e achou também no sangue periférico dela um sobrenadante, uma bolha branca, que foi comprovado depois pela necrópsia, essa formação branca, que é um coágulo que não dissolve com quase nada, e as artérias como se fosse um molde, nunca jamais visto na história das autópsias. Doutor Cássio, só se o senhor pudesse encaminhar para o fim, eu lhe agradeço, que tem outros colegas para fazer a exposição. Aqui casos do DF, também, endometriolite contínua, importantíssimo. Aqui já acabou. A autópsia não é apenas um serviço para os médicos responsáveis pelo paciente, mas um serviço público para o nosso sistema de saúde. Muito obrigado. Estou disponível para perguntas posteriormente. Muito bem. Muito obrigado, doutor Cássio José Miceli Guimarães. A gente percebe que o senhor tem um vasto material, conhece bem, está muito entusiasmado em compartilhar essas experiências para os brasileiros, né? Aqui o senhor que tem feito esse trabalho, e apesar de ser natural de Minas, é mineiro, mas atua aqui no Distrito Federal.